Olá, meus amigos, eu sou Tiago da Silva Vieira e o tema desse estudo é Argumentação Invencível, que tem como base o livro Questões Últimas do Vincent Cheong, uma introdução à filosofia e apologética cristãs. Como argumentar de maneira eficaz contra os não cristãos? É importante entendermos o seguinte: a apologética pressuposicionalista não busca provar a existência de Deus. Isto porque a Escritura não tenta provar que Deus existe. Ela pressupõe Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é a condição necessária para que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, conheça qualquer coisa. A Escritura ensina que todos os homens possuem um conhecimento inato de Deus. Ou seja, esse conhecimento é intrínseco à sua natureza. O problema é que negam esse conhecimento para viverem injustamente. Entretanto, é necessário entendermos que o conhecimento inato, que vem da revelação geral, é o suficiente para tornar o homem culpado, mas não é um conhecimento salvífico, ou seja, não conduz os homens à salvação. Nesse sentido, todos sabem o que devem fazer, conhecem a Deus, sabem que devem adorar ao único Deus verdadeiro, mas por causa do pecado são incapazes disso. Isso significa que esse conhecimento é suficiente para condenar a todos os seres humanos, mas não é suficiente para salvar ninguém. A Confissão de Fé de Westminster, em seu primeiro capítulo, afirma o seguinte, abre aspas, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. O que significa? A confissão de fé está ensinando que a Escritura é necessária. Visto que a revelação geral torna todos indesculpáveis, mas não conduz ninguém à salvação, para que haja salvação de alguns, a Escritura, a revelação verbal de Deus, é necessária. Sabendo disso, qual é o trabalho da apologética? Mostrar a irracionalidade dos não cristãos ao viverem segundo seus pensamentos. Ou seja, eles não têm condições de dar razão de suas crenças. Eles não têm apologética. Então, o trabalho da apologética é demonstrar que todos os não cristãos são irracionais. Eles são tolos, mesmo se achando sábios. E aqui é necessário a gente compreender o conceito de cosmovisão. Há um ditado que diz: cada cabeça é um mundo. Isso quer dizer que existem várias maneiras distintas sobre como os seres humanos interpretam a realidade. É o que chamamos de cosmovisão, ou uma visão de mundo. James Salles define cosmovisão da seguinte maneira: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou num conjunto de pressuposições, que são suposições que podem ser verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente.
sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual viver, nos movemos e existimos. Em resumo, cosmovisão é um sistema de crenças pela qual interpretamos a realidade e moldamos nossas vidas. A sua cosmovisão é sobre como você pensa e vive. Se o que você crê é inconsistente com o que você pratica, sua cosmovisão é defeituosa. Uma cosmovisão também pode ser chamada de religião ou filosofia, por causa do conteúdo específico que ela carrega. Então é importante termos atenção aqui. Toda visão de mundo tem um ponto de partida, ou primeiro princípio, do qual o resto do sistema é derivado. Ou seja, há uma crença básica, fundamental, que sustenta todas as demais crenças desse sistema. Tal princípio ou crença não pode ser justificado por nenhum princípio anterior ou superior. Caso contrário, não seria o primeiro. Isso significa que o primeiro princípio deve possuir um conteúdo necessário para se justificar. Ou seja, ele deve ser consistente. Por exemplo, o primeiro princípio do cristianismo é: a Bíblia é a palavra de Deus. Este é o primeiro princípio do cristianismo, ou a sua crença básica, o seu fundamento. É a crença fundamental da qual deriva tudo o que cremos. Se alguém pedir para provarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, onde buscaríamos essa prova? Se na ciência, ou a arqueologia, ou qualquer outra fonte, então essa fonte seria nosso primeiro princípio e não mais a Bíblia. Dessa maneira, deveríamos provar também esse primeiro princípio através de outro, e assim infinitamente. O primeiro princípio não necessita ser provado, mas precisa ser consistente e abranger toda uma cosmovisão. Então nós não provamos que a Bíblia é a palavra de Deus por evidências externas à Bíblia, pois a Bíblia autentica a si mesma. A Escritura julga todas as coisas, mas não é julgada por nada. Afinal, Deus é o juiz e não o réu. Então, é tolice usarmos evidências científicas, arqueológicas, racionais para provarmos, julgarmos se a Bíblia tem ou não origem divina. Assim estaríamos colocando a palavra de Deus, o próprio Deus, sob julgamento. Assim, a Escritura não teria mais a autoridade última. Ou seja, o primeiro princípio é o fundamento de uma cosmovisão e não pode ser mais fundamental do que essa crença. Entretanto, devemos entender que nem todos os primeiros princípios são adequados. Por exemplo, se esse primeiro princípio não fornecer informações sobre epistemologia, metafísica e ética, e se não se justificar, se desse fundamento não sustentar uma cosmovisão, então ele é inadequado. A Bíblia é o único fundamento que sustenta uma visão de mundo abrangente e consistente. Dessa maneira, uma cosmovisão deve ser consistente com o seu primeiro princípio. Assim, a lógica é essencial para uma cosmovisão.
se todas as crenças de uma cosmovisão derivam de seu primeiro princípio, as crenças dentro de uma visão de mundo não devem se contradizer. Por exemplo, o primeiro princípio de uma cosmovisão não deve produzir uma crença em ética que contradiga outra crença em metafísica, política ou economia. Se uma cosmovisão afirma que vida de inocentes devem ser preservadas, ou seja, afirma que o assassinato é errado, nessa cosmovisão não pode haver uma crença em política que afirme que os governantes, com base no voto da maioria, devem decidir sobre o aborto. Isso é ilógico, acaba sendo inconsistente. E é o que nós vemos nos dias de hoje, grupos esquerdistas, defensores de minorias, afirmando que todas as vidas importam, inclusive vidas de animais. Mas, inconsistentemente, esquizofrenicamente, esses mesmos grupos, jurando defender vida de mulheres, rejeitam a vida de seus bebês inocentes no ventre. Outro exemplo é alguém que crê na teoria da evolução defender que o racismo é errado. Com base em que o racismo é errado? Adolf Hitler foi um homem perverso? Ele errou em agir com base em que sua crença era superior às demais? Ou será que Adolf Hitler foi consistente com a teoria da evolução? O mais forte, afinal, deve sobreviver. Então não há como você basear uma ética em uma teoria evolutiva. Assim, nós precisamos entender que uma cosmovisão precisa ser consistente em todas as suas crenças. Por qual padrão um ateu afirma que o assassinato é errado? Notem que da teoria da evolução não há como defender consistentemente a igualdade de todos os seres humanos ou o direito à vida. Suas visões de mundo se contradizem em suas crenças. E a nossa estratégia para a apologética bíblica começa com o reconhecimento de que o cristianismo é o único sistema dedutivo com um primeiro princípio autoconsistente e autojustificante que foi infalivelmente revelado por um Deus onipotente e onisciente. E que esse primeiro princípio é amplo o suficiente para produzir um número suficiente de proposições para construir uma visão de mundo abrangente e coerente. O cristianismo é a única cosmovisão verdadeira e somente ela torna o conhecimento possível. É importante entendermos que os não cristãos usam crenças bíblicas, mas negam o Deus da Bíblia. Vincent Cheung escreve, abre aspas, embora muitos não cristãos nunca tenham aprendido o conteúdo das Escrituras, eles podem e empregam pressuposições cristãs porque Deus implantou um número mínimo delas em cada pessoa. Todos os não cristãos pressupõem implicitamente premissas bíblicas sempre que pensam ou falam ou fazem qualquer coisa. No entanto, eles se recusam a admitir isso até para si mesmo. Fecha aspas para Cheung. Assim, embora não possam escapar de seu conhecimento implícito sobre Deus, eles negam esse conhecimento em sua cosmovisão explícita. Como foi dito anteriormente, é essencial entender o seguinte:
uma estratégia bíblica de apologética visa desafiar os não cristãos a serem consistentes com suas próprias cosmovisões. Se eles creem que o assassinato e o roubo são errados, devem justificar com base em que são errados. Eles precisam justificar essas crenças éticas em seus primeiros princípios. Como eles não podem fazer isso, seus edifícios intelectuais entram em colapso, desmoronam. Por quê? Porque carecem de um fundamento. A única saída é reconhecer suas tolices, arrepender-se de seus pecados e crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se eles não afirmarem um conjunto abrangente de crenças bíblicas, ou seja, se eles não crerem em uma cosmovisão bíblica completa, suas crenças podem ser facilmente expostas como injustificadas, arbitrárias e inconsistentes. Precisamos desafiá-los. Talvez muitos deles nem saibam qual é o primeiro princípio de sua visão de mundo, mas nós, apologistas cristãos, devemos procurá-lo, fazendo perguntas. É necessário descobrirmos qual rocha sustenta suas crenças. É claro que, ao buscar respostas, descobriremos que eles não possuem uma rocha como fundamento, mas seus sistemas estão alicerçados em areia. Suas crenças não se sustentam. E o que dizem só pode ser verdade se for roubado da cosmovisão cristã. E aqui veremos mais um exemplo. Se o ser humano é um produto da evolução em vez da criação divina, então, em que base o incrédulo se opõe ao genocídio ou o infanticídio? Com base em que todas as vidas importam. Mas Êxodo, capítulo 20, versículo 13 diz: não assassinarás. Ou seja, eles não conseguem justificar suas crenças éticas em suas cosmovisões, por isso eles roubam as crenças do cristianismo. Se a moralidade é fundamentada na aprovação da maioria democraticamente, na cultura ou na decisão de um governante tirano e não na autoridade de Deus, então com que base o incrédulo deve criticar alguém ou deixar de obedecer a um perverso? Mas Atos, capítulo 5, versículo 29, diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A menos que a evolução possa provar que toda a humanidade evoluiu de uma fonte comum, então com que base o não cristão afirma a unidade da humanidade? Alguém que crê na teoria da evolução tem base para dizer que o racismo é errado? Que todos são iguais? De onde é que vêm as leis deles? Os seres humanos têm mais valor do que os animais? Mas Atos, capítulo 17, versículo 26 diz: de um homem ele fez todas as nações dos homens. Notem que a igualdade, a fonte comum, tem base apenas na cosmovisão cristã. O racismo é errado porque Deus fez todos conforme sua imagem e semelhança. Gênesis,
capítulo 1, versículo 26 e 27, diz: E criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se os não cristãos rejeitam nossas premissas bíblicas, então, com base em que eles afirmam princípios éticos que imitam os nossos? E com que autoridade eles afirmam princípios que diferem dos nossos? Vince Young diz o seguinte, abre aspas: se suas pressuposições não podem justificar nem mesmo suas crenças mais básicas sobre assuntos fundamentais como metafísica e epistemologia, muito menos ética, ciência, política, economia, educação e história, então suas visões de mundo são irracionais e sem valor. A Escritura revela que o próprio Deus está por trás de cada proposição bíblica e exige que todos acreditem e obedeçam a tudo o que ele diz. Fecha aspas. O não cristão não pode usar a ética cristã e rejeitar Jesus Cristo. Isso é contraditório, é irracional. Veremos agora o exemplo de alguém que tem como primeiro princípio a experiência. Ele é consistente quando julga, avalia a Escritura com métodos empíricos, mas também deve defender em seus métodos empíricos e produzir todos os aspectos de sua visão de mundo nesta mesma base. Ele busca provas na arqueologia de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas para ser consistente deve demonstrar como ele sabe que roubar é errado, também pela experiência. A arqueologia define que roubar é errado. Ou seja, se uma pessoa usa um princípio não bíblico para avaliar a revelação bíblica, então ela também deve derivar o restante de sua visão de mundo desse princípio não bíblico, sem tomar emprestado da revelação cristã. A apologética pressuposicionalista serve para refutar qualquer cosmovisão não cristã, seja ateísta ou religiosa. Com base na autoridade máxima desta religião não cristã, algum conhecimento é possível? Existe autocontradições inerentes ao primeiro princípio ou às crenças subsidiárias dessa religião? Ela toma emprestada crenças bíblicas? Por exemplo, se uma religião afirma reconhecer ou seguir o Antigo e o Novo Testamento, elas os contradiz? Um exemplo é as religiões revelacionais, como o islamismo, testemunho de Jeová, mormonismo, catolicismo romano, arminianismo, que afirmam tomar emprestado ou adicionar algo ao cristianismo. Mas como suas crenças contradizem o cristianismo e como o cristianismo afirma ser a única verdade, isso significa que eles são de fato religiões não cristãs, de modo que podemos argumentar contra elas. O Islã afirma que Jesus era um profeta de Deus, mas acabam entrando em contradição, pois se Jesus era um profeta de Deus, então o Islã é uma falsa religião, pois Jesus afirmou ser o único caminho até Deus. Se Jesus era profeta de Deus, então Maomé foi um falso profeta. Assim, o Islã entra em contradição, sendo assim uma religião falsa. O cristianismo afirma a Trindade, mas o Islã a rejeita. O Islã tem uma doutrina do pecado, mas a doutrina da salvação é coerente com a doutrina do pecado? O Islã também tem uma doutrina de salvação adequada e coerente, ou falha como outras religiões, tais quais catolicismo, o mormonismo, o budismo e o arminianismo? O Islã também tem uma doutrina do homem, mas a doutrina do pecado é consistente com a doutrina do homem?
A coerência de todo o sistema é uma prova da verdade. Se há inconsistência no sistema, esse sistema deve ser considerado falso. Diante disso, foi apresentado o básico sobre argumentar contra não cristãos. O pressuposicionalismo não busca provar a veracidade do cristianismo com base na autoridade dos incrédulos. Pressupomos a verdade da palavra de Deus e desafiamos os incrédulos a justificar suas crenças com base em suas cosmovisões. Lembre-se, quando argumentamos, fazemos não como se estivéssemos disputando para sabermos quem será vencedor. Nós argumentamos com a certeza que somos vencedores, pois temos a sabedoria de Deus. E todas as cosmovisões não cristãs são tolice. Não falamos por nós mesmos, apenas somos instrumentos da verdade de Deus. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Deus usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 ao 21. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.